Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Esperar a galera entrar aí. Deixar ajeitadinho já. Acho que assim fica um pouquinho melhor. Pessoal, se tiver algum problema em relação ao som, à imagem aqui, já vai me dando um toque, tá? Vou ficar um pouquinho mais próximo hoje, para ficar mais fácil aqui a aula, né? A gente tem pouco tempo, 30 minutinhos só, então eu pensei em colocar nos slides, aí eu vou passando e a gente vai discutindo e mostrando para vocês as funções orgânicas. Eu acho que assim vai caminhar mais rápido, acho que vai ser melhor. Certo? Vamos ver quantas pessoas já tem online pra gente começar. Esperar aí 2 minutinhos. Né? Tem 5 pessoas já online, é pouca coisa. Mas olha só, né? Eu vou começar já falando porque a gente já vai relembrando algumas coisinhas da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá, a galera vai chegando aí, não vai perder muita coisa. Então, esse tempo de esperar a galera chegar é a gente retomar o conteúdo da aula passada, fechou? Então, vamos lá. Olha só, na aula passada a gente terminou a aula falando de ácidos carboxílicos, certo? O que era o ácido carboxílico? É quando a gente tem o grupo C-OOH, certo? Bom, esse grupo, conhecido como grupo carboxila, a gente pode abreviar também por COOH, tudo bem? Bom, esses caras aqui são extremamente importantes, a gente deu alguns exemplos, né? Então, para a gente dar nome, eu começo com a palavrinha ácido, dou o nome para o hidrocarboneto. Se eu tenho radicais, falo dos radicais primeiro, depois eu coloco prefixo, infixo e terminação. A terminação é oico. Então, por exemplo, né, C-OOH, está aqui a minha função, certo? Então, eu conto a partir desse carbono que já faz parte da minha função, a cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos seguidos, met, et, prop, but. Esse é o ácido but, ligações simples entre carbonos an, terminação oico, ácido butanoico. Depois, com 5 carbonos, ácido pentanoico. Aqui com apenas um carbono, ácido metanoico. Esse cara, C-OOH, ligado ao anel, né, a gente tem o ácido benzoico, tá? Mais conhecido como ácido benzoico. Depois, 3 carbonos, ácido propanoico. Esse cara aqui, reparem que ele tem um radical. Então o que você tem que fazer? Você tem que identificar a cadeia principal e numerar ela. Lembrando, sempre vai começar a numerar da extremidade mais próxima da função. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então a gente tem um radical metil ligado ao carbono 4. Por isso que eu começo, palavrinha ácido, depois 4 metil, vou para a cadeia principal. 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. Certo? Ligações simples entre carbonos an, terminação oico. Não preciso numerar o oico? Não, porque ele sempre vai estar na extremidade. Certo? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente falou na aula passada. Ácido fórmico vem da formiga, né? O nome forme vem da formiga. É o ácido lá que a formiga libera na picada. Depois a gente tem o ácido acético, famoso, né? O vinagre. Ele está presente no vinagre, tá? Depois, ácido propiônico, tá? Esse cara aqui, né, ele acaba sendo combinado com algumas gorduras, tal, né? Então a gente encontra ele. Depois o ácido butírico é o encontrado na manteiga, né? Então alguns outros exemplos aí, né? Formaldeído, né, seria o nome para o aldeído que vem do forme. Lembra que eu falei para vocês que o aldeído tem um nome, né, que é derivado dos ácidos aqui, ó, esse forme que vem da formiga, a gente pode usar lá também no aldeído, formaldeído, né? Ácido acético, a gente pode usar lá na acetaldeído, só para lembrar aí, beleza? Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de alguns derivados dos ácidos carboxílicos, tá? Então esse primeiro momento só foi para relembrar mesmo. Então acredito que a maioria do pessoal já entrou aí na live, né? E a gente vai começar então a aula de hoje com um assunto que a gente não tinha visto ainda na aula anterior, que é as funções derivadas dos ácidos carboxílicos. A principal aí seria o éster, tá? Eu vou só dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, já que alguém mandou uma mensagem. Boa noite, está esperando as lives depois? Posso mandar sim, Oscar. Pode ficar tranquilo, eu mando no grupo, beleza? Eu vou usar 2 slides hoje aqui e eu mando os 2 no grupo. Então vamos lá. O que é os ésteres, tá? O éster, né? Então ele é derivado do ácido carboxílico, tá bom? Então a gente tem
dupla O, OH, né? Isso é para o ácido carboxílico. O que a gente vai fazer então com aquele hidrogênio aqui do OH? A gente tira ele, tá bom? A gente tira ele e coloca um radical aril ou alquil. O que é um radical aril, né? Ou alquil? Alquil é uma cadeia carbônica, aril um anel aromático, tá bom? Então você não pode ter hidrogênio mais ligado a esse oxigênio agora. Porque se for o hidrogênio vai ficar OH, C dupla O, OH, ácido carboxílico, uma função. Agora a gente tira o hidrogênio, coloca um radical aí, uma carbônica, um anel aromático, a gente tem a função éster, tá bom? Então acho que a próxima, aqui já está a representação, né, de uma molécula. Então aqui a gente tem carbono, duplo oxigênio, ligado ao oxigênio. Esse oxigênio está ligado a dois carbonos, tá vendo? Onde as bolinhas cinzas aqui representam os carbonos e as brancas os hidrogênios, tá? Então aqui, ó, ligado a essa parte do C dupla O, eu tenho mais um CH3, é só uma representação, no caso essa molécula é tato de etila na sequência. Mas olha só, essa imagem fica mais fácil a gente perceber então esta mudança. Aqui a gente tem um ácido carboxílico, tá bom? Então, ó, MET-ET, ácido etanóico, né? É o ácido carboxílico, C dupla OH. A gente vai tirar esse hidrogênio e vai substituir por um radical, alquil ou aril. No caso, a gente substitui por um CH3. Beleza, um radical alquil. O que a gente tem agora? Formação de um éster. Tá vendo? Ó? C dupla O ligado a uma cadeia carbônica aí, tá bom? Esse é um éster. Como que ele é formado, né? Olha só, como é que ele é formado. Se quiser anotar aí, né? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Mas o próximo slide vai mostrar para mim como que ele é formado. Então eu vou passar aqui, você pode tirar a informação daqui mesmo. A reação entre um ácido e um álcool forma éster e água. Tá? Então olha só, a reação de um álcool com um ácido carboxílico no caso, forma então um éster e água. É uma reação que a gente chama de esterificação. Formação de um éster, certo? Como é que isso acontece? Então olha só, pessoal. Claro, a gente não vai ver mecanismo por enquanto, tá bom? Mecanismo de reação, nem nada disso. Então é só a parte mais fácil aqui de identificação de função. Mas a gente vai aplicar isso aí lá na frente. Olha só. C dupla O, OH, tudo bem? Então o que a gente tem? Ácido carboxílico. Essa hidroxila, tá? E aqui a gente tem um álcool, OH ligado à cadeia carbônica. Então olha só, o hidrogênio do OH, da hidroxila do álcool, certo? Com o OH do meu ácido carboxílico, isso aqui, ó, sai como água, certo? Ó, OH com mais H, H2O, sai como água, tudo bem? Então, a saída dessa água, claro, a reação é um pouco mais complexa, tudo mais, a gente mostra isso através de algumas setas, né, ataque de pares de elétrons, enfim, tá? Não é o momento agora. Importante você saber que sai uma molécula de água, essa estrutura que sobrou, que está em azul, né, C dupla O, com essa estrutura do álcool, elas se juntam, formando então C dupla O e carbônica. Então repare que você formou uma nova função orgânica, essa nova função é que a gente chama de éster. Então a reação de esterificação é muito importante e é muito comum, tá? Então olha só, pega aqui por exemplo, a gente tem, né, no exemplo aqui, né, propanotriol, ou seja, né, um poliálcool, também conhecido como glicerol ou a tal da glicerina, beleza? Que é o álcool, ó. E aqui a gente tem três. Ih, eu acho que eu peguei errado, galera. Peguei a reação errada aqui. A imagem está errada. Puxa para lá. Ó, eu vou tirar aqui do lado porque vocês vão olhar para o quadro agora rapidinho. Não, nem precisa, né? Vou fazer isso aqui, ó. Aqui é nós manja, fi. Rapidão. Olha só, eu vou mostrar, tá? Esta reação para vocês aqui. Acabei copiando a imagem errada da internet. Bom, o que a gente vai ter? Olha só, eu vou ter isso aqui, ó, CH2OH, CHOH, CH2OH. Repare que eu tenho 3 hidroxilas, esse aqui é o tal do glicerol, tá? Ou glicerina. A gente vai reagir com ácido graxo. Tá, mas o que é ácido graxo, professor? Ácido graxo é quando a gente tem uma cadeia carbônica bem longa, e lá na extremidade a gente tem um C dupla O, OH.
ácido carboxílico. Tá? Geralmente isso aqui, né, é os lipídios, as gorduras. Então a gente tem uma cadeia bem longa. Então essa cadeia bem longa eu vou representar por R, certo? O radical. Então olha só, a gente vai reagir. Isso aqui, eu vou só inverter o lado. C dupla O, OH ligado a um R, certo? Reparem que isso aqui é o seu ácido carboxílico. Então você tem um álcool mais um ácido carboxílico, beleza? Olha o C dupla OH aqui, ó. Esse R vai representar essa cadeia carbônica longa, tá? Para a gente pegar um ácido graxo. Então o que vai acontecer? O hidrogênio do álcool e esse OH do meu ácido carboxílico saem fora como H2O, água. Essas duas estruturas se juntam. Então a gente vai formar isso aqui agora, ó. Eu vou empurrar a TV para lá rapidinho, depois eu volto aqui, né? A gente vai formar isso aqui, ó, como produto. CH2O. Eu vou até pintar de vermelho essa parte do ácido aqui, ó. Reparem que em preto vai ficar o álcool e em vermelho vai ficar o ácido. Então, ó, e até o oxigênio aqui, certo? Saiu o hidrogênio e o C dupla O ligado ao OH saiu o OH. Então eu vou ligar esse oxigênio ao carbono. E esse carbono está ligado a uma C dupla O e ao R, que é uma cadeia carbônica. Consegue perceber aqui, ó, C dupla O ligado a uma cadeia carbônica? Essa é a sua função éster. Tá? Você tem um éster formado. Claro, não terminei de montar a minha estrutura toda, né? Agora reparem o seguinte, imaginem que eu tenha 3 estruturas como essa. Então vai acontecer uma reação aqui, nesse OH, outra reação aqui, outra aqui, certo? Então a gente vai ter 3 ésteres formados da mesma estrutura. A gente vai formar isso aqui, ó. AO, CH2O. Esses oxigênios, saiu os hidrogênios e vai entrar aí, né, o derivado do ácido. Então a gente vai ter isso aqui, ó, C dupla O, R. Eu vou colocar 2 linhas, porque não precisa ser o mesmo radical. C dupla O, R, 3 linhas. Reparem que eu tenho a formação de 3 grupos éster, tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama de triacilglicerol. Porque ele deriva de uma reação do glicerol com, né, ácidos graxos ou triglicerídeos, tá? Então é uma forma da gente representar isso daqui, tá bom? Esses triglicerídeos, você vai lá no médico, faz o exame e verifica a quantidade de triglicéridos que você tem no seu sangue. Então essa é uma forma do seu organismo armazenar essa energia. Tá? Então você pode armazenar na forma de triacilglicerol, tá bom? Deixa eu voltar aqui na TV, né? E ajeitar a câmera agora para minha TV. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Não sei se a galera conseguiu acompanhar. O Lucas perguntou, podemos falar em uma reação de desidratação na formação do éster? Olha só, ô Lucas, é o seguinte, cara, na reação de formação do éster não, né? Na reação de formação do éster é a esterificação. Mas olha só, você se atentou para uma coisa importante. Se eu olhar a reação de maneira contrária, essa aqui de cima, tá? Esquece essa que eu acabei copiando a imagem errada. Essa aqui de cima, se eu pensar o contrário, né? Você falou no caso ali do que? Eu nem reparei direito. Podemos falar em uma reação... Ah, tá, entendi. Ó, pode ser sim, tá? Então o que o Lucas falou é que podemos encarar essa reação como desidratação. Pode sim, tá? Por quê? Porque você está perdendo uma molécula de água. Então, ó, você tem aqui uma reação e você libera a molécula de água. Até pode, tá? Mas é mais utilizado o nome dessa reação como esterificação porque é a formação de um éster, tá bom? Agora, uma coisa importante, né, é você olhar o contrário. Olha só, você está pegando esta molécula, esse éster, e você está reagindo com água. Você está quebrando essa molécula e formando um ácido carboxílico, um ácido graxo aí, e mais um álcool. Então essa reação inversa é o que a gente chama de hidrólise, tá? É uma reação importante também, beleza? Bom, eu acho que aqui,
Olha só, essa imagem aqui. O pessoal tá conseguindo ver certinho a TV? Tá, né? É que eu tenho um espelho lá no fundo, galera, então eu vou olhando. Olha só, como é que eu vou dar nome? Então, se atente o seguinte, né? Você tem a parte do álcool e tem a parte do ácido, pela reação, beleza? Quem vai ser a parte do ácido? A parte do ácido é aquela que vinha do C dupla O, OH, não é? Então, vamos ter o C dupla O. Quem está ligado ao C dupla O veio do ácido. Quem está ligado ao oxigênio agora veio do álcool. Então, para a gente dar nome, pessoal, tá? A gente começa dando nome pela parte do ácido. Então, ó, pode ver o seguinte. A gente tem aqui, ó, vamos dividir isso aqui, ó. Esse C dupla O para trás, para a esquerda, é a parte do ácido. Do oxigênio para a direita é a parte do álcool, beleza? Então, ó, reparem que os nomes, o nome dessa estrutura é etanoato de isobutila. Então vamos entender melhor como é que seria isso. Eu tenho aqui, ó, 2 carbonos provenientes do ácido. Seria então o meu ácido metietanoico. Era o meu ácido etanoico. E esta partezinha aqui, ó, é proveniente do meu álcool, tá? Poderia ser álcool ou o nome usual para esse álcool. Enfim, né? Então o que a gente vai encarar? Eu dou nome como se fosse, tá, um prefixo, como se fosse hidrocarboneto. Prefixo, infixo e terminação. Só que a terminação vai ser oato. Então, ó, metiet, ligações simples entre carbonos, an, mais a terminação oato, etanoato, dessa parte etanoato. De, eu encaro isso aqui como se fosse um radical. Pô, professor, mas radical é complicado, hein, cara? Olha, 1, 2, 3, 4, metiet prop but. Ele não é simplesmente aquele normal butil. Esse cara aqui é o tal do isobutil. Então o nome dessa estrutura vai ficar etanoato de isobutila. Então geralmente a gente não coloca só o il, mas sim o ila no final do radical. Então ficaria etanoato de isobutila. Olha, esse aqui, esse segundo exemplo, acho que está um pouco mais fácil, né? A gente tem parte do ácido, é aquele que está ligado ao C dupla O. Então temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Metiet prop but. Ligações simples entre carbonos? Beleza. An. Terminação oato. Butanoato de... Vamos encarar isso aqui como radical. Ó, quem está ligado ao oxigênio é o seu radical. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Metiet prop but. Então, se é but, terminação de radical é il, mas eu vou colocar mais o A, vai ficar ila. Então, butila. A gente tem um grupo butila aqui, ó. Então, metiet prop but, butanoato de butila. Certo? Eu sei que é um pouquinho mais difícil dar nome para esses ésteres, tá? Mas você, tendo um pouco de noção de como é que dá esse nome, já mata qualquer um, tá? Então, né, o problema é, o cara vai te dar o nome, você vai ter que identificar e tentar montar a estrutura. Então, montar a estrutura é mais fácil. Se você lembra algum mais simples, legal, né? Então, deixa eu ver se eu tenho algum outro mais simples aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui de trás. Ó, esse cara aqui, ó, proveniente do ácido, é essa parte do C dupla O. Então, metiet, etanoato, porque etanoato, et, 2 carbonos, an, ligações simples entre os carbonos, terminação oato. Etanoato de um radical só. Met, mais a terminação ila. Etanoato de metila. Etanoato de metila. Fechou? O resto segue o mesmo padrão. Só, claro, vai mudando o tamanho, vai mudando os nomes também, né? Olha só, alguns exemplos aí de onde a gente utiliza, né, esses ésteres. Ele é muito utilizado como aromatizantes, tá? Então, aqueles aromatizantes artificiais. Então, a gente tem, ó, essa estrutura seria o etanoato de 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Etanoato de octila, tá? Seria o aroma da laranja. Beleza? Aqui a gente tem metiet prop but, aqui tá pequenininho, né? A gente vai ter o butanoato de etila. Ele vai simular o sabor, né, do abacaxi. E depois aqui, né, aquele cheirinho do esmalte, né, ele é proveniente de alguns ésteres. Aqui está representado
os ésteres, o acetato de etila, acetato de butila e o acetato de pentila. Alguns ésteres que dá esses cheiros, né, e esses aromas característicos e também, né, alguns são utilizados também como, né, para dar sabor também característico. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Ah tá, outra função. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Não. Vamos seguir, né, então. Olha só. Outra função derivada de um ácido carboxílico. A gente vai ter os sais de ácido carboxílico. Então, olha só. Reparem que a gente vai pegar um ácido carboxílico, certo? E vai reagir com uma base. Bom, a gente sabe que ácido mais base sempre vai formar sal e água, né? Uma reação, formação de sal e água. Então, olha só. Ácido, base, eu formo um sal e água. H2O. Então, como é que vai ocorrer isso aí? Pessoal, a gente tem, né, ácidos diarrênios, são todas substâncias que, quando colocado em água, libera íons H+, né? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui. Vou colocar um pouquinho pro lado aqui, só para eu apagar. Ó, eu vou tentar colocar a reaçãozinha aqui. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera para mim, pro quadro. Beleza? Olha só, o que a gente vai ter ali, ó? CH3, C dupla O, OH, certo? Mais NaOH. Então você tem um ácido e uma base. De acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que libera íons H+. Então, ó, o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai liberar CH3, C dupla O, O menos, mais H+. Esse hidrogênio vai sair fora. Tá? Então isso vai ficar com uma carga negativa no oxigênio. E o NaOH vai se separar em Na e OH-. Pessoal, esse H+ com esse OH-, ele vai formar água. H2O. Tá dando pra ver? Deixa eu só virar um pouquinho mais aqui. Tá, né? Tá dando pra ver, né? Vai formar água. Deixa eu ver. Ou tá abaixo? Deixa eu só virar essa câmera um pouquinho mais, talvez melhorar. Aí, certo? Agora, esses dois grupos, eles vão se juntar. Então a gente vai ter isso aqui, ó. CH3, C dupla O, O menos. E esse O menos vai interagir com Na+, uma ligação iônica, certo? Esse cara aqui é um sal, derivado do ácido carboxílico, tá? Então a gente tem os sais derivados dos ácidos carboxílicos. Esse cara representado aqui, inclusive, tá? Ele é o metietianoato de sódio. Por quê? Porque ele está interagindo com o íon sódio. Ou então, metiete, 2 carboninhos, é acetato de sódio. Tá bom? Esse é uma função também conhecida aí. Então aqui acho que vai ficar melhor no slide, que está mais bonitinho. Agora vocês vão entender, né, essa reação no slide aqui, ó. Então a gente tem o ácido mais a base forma sal e água. Então há uma interação, uma ligação iônica entre o oxigênio e o Na+, certo? Aqui a gente tem outros exemplos, tá bom? Depois eu mando o slide, você dá uma olhada. Não é uma função que aparece assim muito, tá? Mas só para a gente ter uma noção que existe. Outra função, tá? Outra função, anidrido orgânico. O que é os anidridos? Também é conhecido como anidridos de ácido. Então você vai pegar dois ácidos carboxílicos e vai juntar esses dois. Como? Ó, reparem aqui, C dupla O, OH. Do outro lado, o outro ácido, C dupla OH, só está invertido o lado aqui do C dupla OH, certo? Um OH de uma hidroxila do C dupla OH junta com o hidrogênio do OH no segundo. Então, ó, sai esse hidrogênio com esse OH, sai como água, tá bom? Então aqui a gente tem uma reação de desidratação. E a junção desses grupos. Então, ó, reparem que você forma
você tinha do primeiro grupo C dupla O, é o que sobrou, né? Esse oxigênio, quem sobrou de lá, que no caso é o C dupla O ligado ao CH3. Então, ó, C dupla O ligado ao C dupla O. Claro, cada um tem um CH3 ligado a ele, você formou, então, um anidrido de ácido. Como você derivou de dois ácidos etanóicos, você vai ter, então, a formação do anidrido etanóico, ou ácido acético, vou formar um anidrido acético, mais água, certo? Aqui a gente tem um outro exemplo, onde eu estou partindo, tá, de duas moléculas de ácido metetpropanoico, tá? Então, como os dois é propanoico, eu formo um anidrido, ó, reparem que sai o OH com o oxigênio, né? Tá faltando aqui, ó, perdão. O OH com o hidrogênio aqui, ó, vai sair, certo? A gente vai pegar esse dupla O e vai juntar com aquele carbono, certo? Então, o que sai, na verdade, aqui, ó, eu deveria ter invertido essa imagem. Esse OH sai com esse hidrogênio. Então, o que sobra? O carbono de cima vai se ligar ao oxigênio. Claro, desfaz a dupla, né, entre carbono e oxigênio aqui. E a gente tem a formação do meu anidrido propanoico. Beleza, galera? Bom, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu vou começar aí uma outra função orgânica, que no caso é das funções nitrogenadas, tá bom? Vamos lá, então. Fala, Murilo! Pessoal, só para iniciar aí as funções, né, no caso, as nitrogenadas, ou seja, agora a gente vai ter o nitrogênio como o ator principal aí das funções, tá? Então vamos lá. Olha só, começar aí, temos algumas funções nitrogenadas, mas assim, ó, vocês precisam saber, aminas, amidas, né, nitrocompostos, aminas e amidas principalmente, tá? Tem que saber dessas daí. Então a gente vai começar pelas aminas, a mais simples, a mais comum, tá? E aí depois nas próximas aulas a gente fala das amidas. O que a gente tem, tá? O que é amina? Amina, tá? Não confunda com a outra função que é amida, né? O nome é muito parecido. Então o que a gente tem? Teoricamente, essas aminas, elas são derivadas do NH3, tá? Que é a... Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir um ou mais hidrogênios por radicais alquil ou aril. Então, ó, no caso aqui eu vou ter, né, a substituição de um hidrogênio por um radical, que estou representando por R, é o que a gente chama de amina primária. Se eu substituir agora dois hidrogênios por dois radicais, eu vou ter uma amina secundária. Aqui no caso, eu tenho os três hidrogênios derivados da amônia substituídos, né, por grupos alquil ou aril, e a gente tem uma amina terciária, beleza? Então olha só, vou colocar alguns exemplos aqui e não se preocupa com o nome, que o nome é muito fácil, né? Olha só, NH3, tirei um hidrogênio e coloquei um CH3. Então você tem agora a função amina. Como é que eu vou dar nome para isso aí, né? Esse NH2 que sobrou está ligado a um CH3, certo? Eu vou encarar esse CH3 como se fosse um radical. Então, CH3 como um radical, um carbono met, terminação il. Então, eu tenho metil, terminação do grupo, amina. Então, metilamina. Posso juntar tudo? Pode. Normalmente até faz isso. Então, fica metilamina. Você pode falar tudo junto, beleza? Substituir agora do NH3, tirei dois hidrogênios, coloquei dois CH3. Eu tenho então uma amina secundária. No caso, metilamina. Para não falar metilamina, a gente coloca aquele prefixo de quantidade. Como é o mesmo radical, metil, coloco dimetilamina. Bem facinho, dimetilamina. Substituindo o terceiro hidrogênio, eu vou ter três radicais CH3. Aqui a gente tem a trimetilamina, certo? Depois, aqui no caso, eu tenho radicais diferentes. Como é que eu faço? Eu tenho radicais diferentes. Olha só, do lado esquerdo do nitrogênio, eu tenho um CH3, metil. Do lado direito, met, et, prop. Eu tenho um propil. O
Quem vem primeiro e depois? Menor, maior, ordem alfabética, tá? Então, ó, metil, porque vem primeiro em ordem alfabética, depois propil e a terminação amina. Metilpropilamina. Esse cara aqui, ó, é muito importante. Radical aril ligado ao NH2. Você tem então o fenil, vai encarar como radical, então anel aromático como radical é fenil, ligado ao NH2, ao grupo amina, você tem o fenilamina, fenilamina, certo? Mas ele tem um nome muito famoso que é anilina. Então dificilmente você vai encontrar ele como fenilamina, mas sim como anilina. Para que é utilizado a anilina? Ela é utilizada como matéria-prima aí, né, na indústria de tecidos como corante, certo? E aquela trimetilamina, tá? Ela é responsável pelo aquele cheirinho do peixe, sabe? Aquele cheiro ruim do peixe, né? Então, ele vem aí da trimetilamina, certo? Bom, galera, só para iniciar mesmo aqui, é bem facinho, a gente fala dos radicais primeiro e termina com a palavra amina, bem simples, tá bom? O que eu vou fazer na próxima aula? A gente vai ver algumas funções, né, dessas aminas, onde a gente encontra elas, existem os alcaloides, né, outras substâncias onde a gente encontra a função, né, que eu acho que é importante, é interessante. E a gente vai falar também das amidas e do nitrocompostos na próxima aula. Pessoal, eu sei que é rapidinho, eu falo rápido, porque eu tento falar o máximo possível nesse pouco tempo que a gente tem, certo? Bom, acho que já deu horário, só vou verificar se tem alguma pergunta em relação a isso. É bem fácil essa parte inicial da orgânica, né? A gente tem que ir conhecendo as funções mesmo, né? Fazer alguns exercícios em relação a essas funções, mas é bem simples, bem tranquilo. Isso vai ser importante lá na frente, como eu falei para vocês em aula. Deixa eu só dar uma olhada aí. Ô, André! Bom, não tem nada. Galera, é o seguinte, agradecer a presença de vocês aí, terminar a aula de hoje, certo? Próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre, né, essa função aí. A gente vai falar um pouquinho de cigarro, outras coisinhas mais, se der tempo, claro. Beleza? Grande abraço, até mais, qualquer coisa, estou à disposição aí no Facebook, Instagram, onde vocês quiserem mandar mensagem. Fechou? Valeu, galera!